Falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo. Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Que o favor e o poder, o consolo e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério, sobre a sua igreja, em nome de Jesus. Quero compartilhar com vocês, sobre um texto que acabei de ler, que me fez muito bem. Ele diz assim, Paulo falando com a igreja de Tessalônica, na segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 1, no versículo 4, ele diz assim: e é por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Aqui Paulo está falando com uma igreja que recebeu o Evangelho, recebeu a fé, recebeu a esperança em Jesus, no seu reino, mas está passando por dificuldades, por lutas, por tribulações. Não sabemos aqui que tipo de tribulação, se é problemas financeiros, problemas físicos, enfermidades, mas eu acredito que muito provavelmente também problemas relacionados à nova fé que abraçaram. Perseguições, pessoas se levantando contra e por aí vai. Mas aqui Paulo está conversando com a igreja e ele está dizendo assim que nós nos orgulhamos muito, nos orgulhamos de vocês nas igrejas, ou seja, o quanto ele testemunha dessa igreja para as demais igrejas. E por que ele testemunha? É uma igreja que abraçou a fé e que em meio às tribulações, às lutas, às oposições, tem se mantido firme, tem se mantido perseverante, como ele diz aqui, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações. Então, pessoas perseguindo, pessoas tentando impedir, pessoas tentando atrapalhar, ou mesmo questões espirituais tentando impedir, atrapalhar, e os problemas que advêm com tudo isso, E aqui o texto diz, que essas pessoas, por se manterem na fé, não necessariamente porque suportam tribulações, perseguições e porque estão sofrendo são dignos. Não, é porque eles estão mantendo a fé, mesmo em meio a tribulações, é que são dignos. O que nos faz dignos do reino de Deus e também dignos de tudo que o reino de Deus, o Evangelho, a vida eterna promete, garante, não é o fato de você ter que sofrer para isso, ter que fazer qualquer coisa para isso, mas é o fato de você se manter crendo, porque é pela fé, se manter crendo. Mesmo que passe por tribulações, dificuldades, perseguições, você e eu, as pessoas se mantêm perseverantes e com fé. Interessante porque diz fé e perseverança. Duas coisas diferentes, Você tem fé, mas eu acrescento que quando você se mantém crendo em meio a oposições ou em meio a situações que tentam anular a tua fé, dizendo o seguinte: olha, essa fé está errada, essa fé não vale a pena, e aí a pessoa continua acreditando, isso é perseverança. Perseverança. Perceba que a perseverança está na fé, a perseverança está no continuar crendo. Se um ato que eu estou fazendo, um projeto que eu estou fazendo, nasceu de uma fé, nasceu da fé, a base daquele projeto é a fé em algo que Deus falou, então eu não estou perseverando necessariamente no projeto, mas estou perseverando na fé que gerou aquele projeto que estou trabalhando. Perceba isso, a fé e a perseverança, Ou seja, eu continuo crendo naquilo que eu creio. E se aquilo que eu creio me levou a estabelecer um projeto, uma tarefa, morar num determinado lugar, isso significa que eu mantenho-me crendo, mantenho-me acreditando. Que tremendo isso, que tremendo isso. Isso é um fato que precisamos entender no que se refere à fé. A fé. Achei muito interessante isso. O texto diz também no versículo 10, quando ele vier naquele dia, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creem. Ser admirado em todos os que creem. Olha que coisa tremenda,
Ou seja, ele virá e aqueles que creem no Senhor, né? E será glorificado. E nós vamos, os que creem vão ver essa volta, vão participar dessa volta, vão ser testemunhas dessa volta, né? E ser glorificado nos seus santos. Que coisa linda isso. Ou seja, quando você permanece crendo, quando você permanece acreditando, firme, e se a sua fé te levou a fazer uma coisa e você continua fazendo essa coisa, e o Senhor será glorificado nisso tudo. Então eu creio que o Senhor será glorificado. Também lendo aqui no livro de Atos as dificuldades que Paulo passou naquela final do livro de Atos, nas suas viagens. Paulo sofreu tanto, mas o texto diz que o Senhor se manifestou através da vida de Paulo, na vida de Paulo, e o Senhor foi glorificado na vida de Paulo, né? Os comandantes do navio, os soldados que levaram Paulo e que moraram com Paulo durante o tempo dele em Roma, essas pessoas certamente viram a glória de Jesus, viram a igreja de Jesus. Então eu quero dizer que quando a gente crê e persevera na fé, o nome do Senhor será glorificado, e aqueles que convivem conosco em meio à fé, a nossa fé, em meio à nossa perseverança de fé, testemunharão de que Jesus é verdadeiro, de que a palavra de Deus é verdadeira, que a igreja de Jesus é verdadeira e que vale a pena. Por isso Paulo termina dizendo aqui: por isso também não cessamos de orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo propósito de bondade e obra de fé. Olha isso. Eu também quero orar pela tua vida, orar pela minha própria vida, né? Que nós nos tornemos dignos dessa vocação. Vocação, ou seja, nós fomos chamados para crer, chamados para crer em algo, crer em um projeto, crer num ministério, crer numa determinada tarefa, propósito aqui. E ele diz que nós nos tornemos dignos desse chamamento, ou seja, nós tenhamos capacidade, nós tenhamos condições de permanecer fazendo, trabalhando, perseverando naquilo que nós cremos. E também aqui ele fala que esse algo que Deus nos pede. O que Deus nos pede para crer? Crer em algo que é um propósito de bondade. Ou seja, o propósito no qual nós estamos é um propósito de bondade. Bondade não necessariamente para nós mesmos, mas bondade para o próximo, bondade para alguém, bondade para alguém. O que Deus nos chama para trabalhar é algo que levará a bondade de Deus para uma pessoa terceira. E também ele diz a obra de fé. E aqui entra o que eu falei no começo. A tua fé te induzirá, te levará a uma obra, a um projeto, a uma missão. E isso é obra de fé. Isso é obra de fé. Obra de fé não é você orar 10.000 vezes para que você receba alguma coisa, você jejuar 1.000 vezes para receber alguma coisa. Obra de fé é aquilo que você faz, que é resultado de uma palavra de Deus na sua vida, e você permanece fazendo porque você crê numa palavra. Ou seja, tudo que fazemos em Deus tem uma palavra. E aí nós cremos nessa palavra e perseveramos nessa palavra. Quero deixar esse pensamento para você. Continue firme, continue perseverante, né? Continuemos firmes e perseverantes na obra do Senhor, na fé que Deus nos leva a andar. Eu queria deixar essa palavra, né? Eu queria deixar esse aconselhamento, esse consolar, quem sabe, a sua vida. Continue abençoados, em nome de Jesus. Sou o pastor Papi Casarini e este é o podcast Falo ou Não Falo. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam edificadas e me siga nas redes sociais. Continue abençoado.